Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou esclarecer uma dúvida de muitas pessoas. Como um anjo caiu do céu e se tornou Satanás? Eu sei que talvez você já conheça essa história que está escrita na Bíblia, mas eu vou te mostrar passo a passo, nos detalhes, o que a Bíblia realmente diz sobre esse grande acontecimento que trouxe muito prejuízo a este mundo, que tem tentado atrapalhar os planos de Deus, mas nós sabemos que Satanás é derrotado, que o final dele vai ser trágico, ele será lançado no lago de fogo, de enxofre, e que a vitória pertence ao povo de Deus. Mas é muito importante nós sabermos dessa história. Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu tenho colocado vídeos novos com orações, com mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus, tá certo? E não se esqueça também de ativar esse sininho que vai aparecer aí do lado do botão inscrever-se, ok? Vamos lá então, pessoal. De acordo com o capítulo 1 do livro de Gênesis, no segundo dia da criação, depois que Deus já tinha feito o dia e a noite, Ele criou o céu. E alguns estudiosos dizem que foi nesse momento em que foram criados os anjos. E entre eles havia um anjo que impressionava por causa da sua beleza e do seu poder. Esse querubim é chamado por muitas pessoas de Lúcifer. E apesar de não encontrarmos esse nome nas escrituras sagradas, o significado de Lúcifer é anjo de luz ou estrela da manhã, como nós podemos ver no livro do profeta Isaías, capítulo 14, o versículo 12. E por mais que essa história seja bastante conhecida, inclusive entre aqueles que não são cristãos, muitas pessoas não sabem como aquele anjo de luz, que era tão especial, ele caiu do céu e se tornou Satanás. Então vamos começar. A história da queda de Satanás ela é contada em dois livros do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Lúcifer era um anjo muito poderoso, um anjo cheio de sabedoria e talvez tenha sido o ser mais belo e esplêndido criado por Deus. Esse pode ter sido um motivo de grande honra para esse anjo. Mas ele não se contentou com tudo aquilo que ele tinha ao lado do Senhor e ele então deixou que a sua beleza, a sua alta posição na hierarquia celestial subissem a sua cabeça e ele se tornou orgulhoso. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, que Lúcifer permaneceu perfeito nos seus caminhos até que a iniquidade foi encontrada no seu coração. Eu quero ler para você uma passagem que está em Ezequiel, capítulo 28, que diz o seguinte: Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que ele foi atirado à terra. E nós sabemos que foi por causa do orgulho que Lúcifer decidiu que ele queria construir o seu império, o seu trono acima de Deus. Então o que ele fez? Ele convenceu cerca de 1/3 dos anjos do céu para apoiá-lo. Então naquele momento aconteceu uma batalha e os anjos que ficaram ao lado de Deus derrotaram os anjos que tinham se rebelado. Eu quero ler para você uma passagem que fala exatamente sobre esse momento. Olha o que está escrito. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Olha isso, irmãos, aqui está a queda de Lúcifer, que se tornou Satanás, que significa adversário. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, como essa batalha realmente aconteceu? E nós podemos encontrar a resposta no capítulo 12 do livro de Apocalipse, que além de falar das coisas que acontecerão um dia no final dos tempos, também traz muitas informações sobre fatos que já aconteceram muito antes do Senhor ter criado o homem. E o apóstolo João, que teve a visão do Apocalipse, ele teve a visão desta batalha que aconteceu no céu. Eu quero ler para você. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu.
o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Olha isso, irmãos, como nós vimos, Satanás ele se transformou em um dragão, lógico, de forma figurada, para atacar o exército do Senhor. Mas isso não foi suficiente. Ele e os seus aliados foram derrotados e, como consequência disso, foram expulsos do céu e lançados à terra. Os anjos então se transformaram em anjos caídos. Eles se transformaram em demônios. E Lúcifer em Satanás, que é o príncipe das trevas. Então nós vemos aqui que a desobediência desse anjo representou o verdadeiro início do pecado no universo. Então Satanás ele prometeu destruir a raça humana que havia sido criada à imagem e semelhança de Deus. Então, certo dia, Satanás ele se disfarçou de serpente e a Bíblia diz que ele convenceu Adão e Eva a comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e assim desobedecendo a ordem de Deus. Então aquele casal foi expulso do paraíso e eles então perderam a comunhão com o Senhor e isso fez com que todos os seus descendentes fossem condenados por esse pecado. Vamos ver o que Deus disse a Adão e Eva depois que eles caíram na armadilha do inimigo. Preste atenção. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Adão e Eva foram enganados pela serpente e eles sofreram o castigo. A mulher sofreu o castigo da gravidez. Agora, toda vez que ela for gerar uma vida, ela vai sofrer a dor do parto. O homem, ele sofreu na questão do trabalho, porque o homem agora é do suor do seu rosto que ele vai ter o seu pão. Não vai vir de forma fácil, como era no jardim do Éden. E a Bíblia diz que a serpente, ela recebeu a condenação de que ela teria que rastejar todos os dias da vida dela. Então, muitos estudiosos dizem que antigamente a serpente ela andava em pé, mas por causa do pecado agora ela rasteja, ela come o pó todos os dias. E desde então, Satanás e os seus demônios fazem de tudo para frustrar os planos de Deus e atrapalhar a vida daqueles que seguem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E foi assim no Jardim do Éden e tem sido assim até os dias de hoje. A Bíblia diz que ele age como um leão, que anda ao nosso derredor esperando uma única brecha para nos destruir e nos tirar da presença do Senhor. Por causa disso, meus irmãos, nós devemos estar sempre atentos aos ataques de Satanás. Ele e os seus anjos caídos farão de tudo que estiver ao alcance deles para tirar a nossa atenção, para nos desviar do foco que é a nossa salvação em Jesus Cristo, que é estar na presença de Deus. E hoje, infelizmente, quantas pessoas têm sido influenciadas pelo inimigo? Elas acham que a vida é ter somente riqueza, poder, status, e é exatamente isso que Satanás quer que nós acreditemos, que as coisas dessa terra serão para sempre, mas é mentira. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva eles comeram daquele fruto proibido, eles perderam a presença de Deus, eles se afastaram do Senhor. Mas o Senhor mesmo ali naquele livro de Gênesis, ele nos deu a promessa de que um dia o descendente daquela mulher pisaria na cabeça da serpente. Ele mataria, esmagaria aquela serpente, só que aquela serpente, ela feriria o seu calcanhar. Deus estava falando de Jesus, do seu filho que um dia morreria ali na cruz, ele sofreria. Parece que o mal teria vencido ali por um breve momento, mas quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o poder do diabo, ele venceu este mundo. E nós, quando colocamos a nossa fé em Jesus, nós podemos também receber a vitória completa. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então nós podemos vencer este mundo, podemos vencer as influências do mal, do maligno e podemos ter a vida eterna ao lado de Deus. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados
e confessemos com a nossa boca, crendo com o nosso coração que Jesus Cristo é o enviado de Deus e que Ele morreu e ressuscitou por nós. Amém? E o apóstolo Pedro, ele nos deu uma recomendação de como nós podemos vencer o inimigo. Eu quero ler para você. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Então, meus irmãos, aqui nós vemos que nós devemos permanecer firmes na fé. Por mais que você se sinta muitas vezes cansado, desanimado, não dependa dos seus sentimentos. Viva pela fé no Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que essa é a única maneira de nós vencermos este mundo. Amém? E outra coisa importante que você precisa saber é que aquela batalha que começou lá no céu continua acontecendo no plano espiritual. Anjos e demônios lutam todos os dias para tentar controlar as nossas vidas. Os anjos tentarão nos levar para mais perto do Senhor, enquanto os demônios tentarão nos separar de Deus por meio da distração, por meio dos pecados. Eles fazem isso aparecendo na forma de falsos deuses, sabe? Fazendo com que a gente perca de vista o único e verdadeiro Deus. E esses falsos deuses, eles podem aparecer de várias formas, né? Na forma de dinheiro, na forma de trabalho, relacionamentos amorosos, o próprio relacionamento na sua família, através de poder, de status, entre tantas outras coisas. Então a gente acha que idolatria é somente a imagem de escultura que está lá na casa da pessoa ou na igreja. Não, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. E é isso que o diabo vai nos tentar fazer, colocar outros deuses, outros ídolos, né, no nosso coração. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Israel muitas vezes se voltava para a idolatria. Faziam bezerros de ouro, adoravam imagens de escultura e muitas vezes a gente critica ou a gente não entende por que aquele povo era tão rebelde assim. Mas nos nossos dias, os ídolos, eles muitas vezes são invisíveis. É aquilo que está no teu coração. Então, se nós não tomarmos cuidado, podemos substituir Deus na nossa vida por tantas coisas passageiras deste mundo. Então, irmãos, por mais que possa ser assustador, né, os ataques do maligno contra a nossa vida, a Bíblia diz que aquelas pessoas que nasceram de Deus, as pessoas que realmente estão firmes com o Senhor, elas vencem o maligno todas as vezes, porque Deus está com essas pessoas. Amém? Então, esses inimigos já foram derrotados por Deus através do sangue de Jesus, através da vitória de Jesus lá na cruz. Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Deus, ele já nos deu a vitória. Ele já envergonhou o diabo. Então, por isso você tem que tomar posse, tem que acreditar realmente que Deus te ama, que Deus é misericordioso, que Ele quer ter um relacionamento com você. Por quê? O amor de Deus, ele foi tão grande que ele venceu o pecado, ele venceu todas as artimanhas do diabo contra a sua vida. E não tem nada que você passe hoje que Jesus já não tenha passado e vencido. Então você tem que acreditar que quando você estiver cercado por muitos problemas, muitos ataques espirituais do diabo, você tem que crer que Deus, ele também tem os seus anjos e que esses anjos estão aqui para servir aqueles que vão herdar a salvação. Amém? Então eu quero deixar a última promessa para você. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Essa é a promessa que Deus nos dá. Se nós nos sujeitarmos, se nós obedecermos ao Senhor e buscarmos a Ele de todo o coração e resistirmos ao diabo, o diabo vai fugir da nossa vida. Amém? Essa foi a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas sobre como esse anjo tão belo, ele se tornou o diabo mais feio, mais desobediente, né, que é Satanás, tudo por causa do orgulho.
Então o pecado mais grave que nós podemos cometer é o pecado do orgulho. É nós acharmos que não precisamos de Deus, acharmos que somos melhores que as outras pessoas e tantas coisas mais. Vamos vigiar, irmãos. Vamos pedir que o Senhor coloque a humildade de Jesus em nós, que nós possamos ser pessoas humildes e dependentes do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e não se esqueça de compartilhar este vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Um grande abraço.